Hoje eu já quero entrar em psicopatologia. E nós vamos trabalhar dois padrões de psicopatologia. Um é a psicopatologia que é drenada para as alterações psiquiátricas e a outra é a psicopatologia que é drenada para o organismo, aquilo que corresponderia à psicossomática, tá? Então, do ponto de vista espiritual, nós vamos entender o seguinte: se nós esquematizarmos aqui o cérebro, e se nós formos sintetizar a compreensão a respeito da relação entre o espírito e o corpo, se nós formos sintetizar aqui num esquema, nós teríamos que nessa área diencefálica, epitalâmica, aqui no epitálamo, é que há a captação mediúnica, ou até por que não dizer, as expressões da alma que se projetam sobre o seu corpo, elas chegam aqui a essa região do epitálamo. Assim é também com os nossos órgãos sensitivos, por exemplo, o tato, o paladar, a visão, exceto o olfato, que é um pouco diferente, mas essas expressões sensoriais que nós captamos do meio externo, nós arquivamos essas informações na região do tálamo. Então não é nada extraordinário. As informações que vêm da alma, e essas informações representam um jogo de nossa relação com o meio externo, aquilo que a gente capta do meio externo e as informações que nós arquivamos. Melanie Klein, que é psicanalista inglesa, na sequência dos estudos de Freud, não é? Ela falava da teoria das relações objetais. Quer dizer, que você forma um conceito a partir do que você sentiu na relação com o outro, com o objeto. Você lembra daquela situação pelo que você sentiu naquela situação. Você lembra daquela pessoa pelo que você sentiu quando estava com ela. Você lembra daquele lugar pelo que você sentia, as emoções que você sentia quando estava no local. Então, o nosso aprendizado, ele vem a partir daquilo que a gente sente frente ao objeto que representa o foco de nossa memória. O lugar, a pessoa, aquele perfume, aquela roupa, sempre ligado à questão emocional. E isso daí é arquivado do ponto de vista químico, é arquivado no cérebro, nessas áreas talâmicas. O epitálamo é onde está a glândula pineal. Então, quando nós captamos essas informações que vão ser arquivadas, essas informações elas podem se dirigir para diversas áreas do cérebro. Nós já trabalhamos isso em aula. Se essas informações elas forem drenadas para o hipotálamo, nós vamos ter reações hormonais, reações imunológicas, reações orgânicas. Se essas informações elas forem dirigidas para o sistema límbico, nós vamos ter reações emocionais, angústias, medos, emoções. Se essas informações elas forem dirigidas para córtex, nós vamos ter lembranças ou manifestações do raciocínio, da percepção racional. Então, eu posso ter uma manifestação da alma ou das influências espirituais, podem cair sobre o hipotálamo, gerando alterações orgânicas, sobre o sistema límbico, gerando alterações emocionais, sobre a córtex, gerando alteração de percepção daquilo que a gente pode raciocinar. Não sei se está claro isso? Tá? Então, na verdade, para onde vai o problema depende das tendências da pessoa. Onde o coco está quebrando mais fácil, vamos dizer assim, não é? Naquela pessoa X ou Y, o coco quebra mais fácil no pulmão, ela tem uma asma quando tem um problema, né? Na outra pessoa, ela desagrega a mente, tem um síndrome psiquiátrico,
no outro uma epilepsia, no outro dá no reumatismo, o outro dá uma úlcera, não é? O outro tem um distúrbio, tem uma angústia, uma fobia, uma perda de controle, uma raiva, Onde que quebra mais fácil o coco para você, né? Quando você tem algum problema, não é? Então, quando a gente fala em psicopatologia, quando pensamos do ponto de vista espiritual, o termo psicopatologia ele se amplifica para outros territórios de expressão no nosso organismo. Mas hoje, particularmente, eu quero estar falando sobre a psicopatologia, aquela que é estudada em psicologia e psiquiatria mesmo. Tá? E acredito que nesta e na outra aula eu ainda vou estar falando de psicologia e psiquiatria. A partir de então eu já começo a entrar em outras especialidades da medicina. Tá? Então vamos lá? Se vocês toparem, nós vamos. Certo? Vamos lá. Eu vou, no primeiro momento, pegar um modelo. Desculpa que eu estou um pouco gripado, mas já estou melhor, suficiente para poder dar aula. Eu vou pegar como modelo o modelo do transtorno de ansiedade. E a partir desse modelo, eu vou derivar outros processos da psicopatologia. Tá? Então vamos lá. Então, o transtorno de ansiedade ele representa um medo de não se sabe o quê. Medo de não se sabe o quê. É um medo. O transtorno de ansiedade ele é diferente da ansiedade de adaptação, tá? É diferente da ansiedade de adaptação. A ansiedade de adaptação é quando existe algum fator objetivo que provoca aquela ansiedade. Então, por exemplo, uma entrevista que vai passar no emprego, encontrar com alguém que mexe com você, enfim, alguma coisa que você está esperando muito. Enfim, a ansiedade de adaptação tem uma razão objetiva. O transtorno de ansiedade não, ele não tem essa razão. A pessoa ela não sabe referir por que ela fica ansiosa. Até pode estar tudo em paz. No entanto, ela fala que ela tem uma ansiedade. Aliás, ela vai dizer com outras linguagens. Vocês vão ver que o transtorno de ansiedade, ele traz inúmeras manifestações orgânicas e psíquicas. E na maior parte das vezes a pessoa vem ao consultório se queixando dessas manifestações e não fazem uma relação direta com a ansiedade. Tá? Medo de não se sabe o que. Esse medo de não se sabe o que acontece quando a pessoa acumula dentro de si sentimentos que se opõem, sentimentos contrapostos. Por exemplo, ter raiva da querida mãe. São sentimentos muito ambíguos dentro da pessoa. Né? Relações de amor e ódio. E que provocam na pessoa, intimamente, um questionamento muito grande, culpas. Em geral, relações de amor e ódio, mas também, por exemplo, uma pessoa que ela esteja sendo forçada a tomar um procedimento antiético, por exemplo, imagina um contador que ele sustenta a casa dele no fio da meada ali, aí ele está numa empresa e ele é obrigado a fazer uma corruptela e ele é honestíssimo. Mas se ele não fizer, ele perde o emprego. E ele já perdeu 2 empregos porque ele foi honestíssimo. Bem ao termo. E aí ele faz a corruptela. Aí ele fica num conflito dentro dele, porque aquilo não bate com o mundo interno dele. E aí ele começa a gerar sentimentos contrapostos. Né? Aí ele vai projetar no chefe dele. Foi o chefe dele que fez ele pecar. Mas é o chefe dele que paga o salário dele, que sustenta a família dele. Então, ele começa a ter relações de amor e ódio, não é? Então, isso daí, na maior parte das vezes, a pessoa ela não tem uma ideia consciente do que está acontecendo isso. Os pacientes nos quais eu fiz uma investigação para chegar ao ponto onde está essa relação de amor e ódio, a pessoa ela não veio dizendo, objetivamente, ela não falou, olha, eu tenho essa
a minha relação de amor e ódio é nesse aspecto. Eu não venho falando isso. Ela, em geral fala, não, mas eu não tenho nada, não tenho nenhuma relação assim nesse sentido. A pessoa não faz referência. E olha, eu vou dizer até para vocês que muitas vezes a gente faz o diagnóstico no consultório desse perfil aqui, mas a gente não tem como falar para o paciente aquilo. A gente percebe, ó, tem uma relação de amor e ódio, uns sentimentos contrapostos naquele aspecto, mas não tem como ficar expondo isso para o paciente, porque eu não sei como é que ele vai saber lidar. Porque às vezes você faz um diagnóstico do ponto de vista intrapsíquico, mas o fato de você ter feito esse diagnóstico não quer dizer necessariamente que o paciente vai conseguir acompanhar o teu raciocínio. Precisa cair a ficha dentro dele. Não é? Você dizer para o paciente, olha, tem um complexo de Édipo. Daí, doutor? Não é? Sei lá, tem ou não tem? Tem? Então tá bom, então tem. O que eu faço com isso? Mas ele não está sentindo o que representa aquilo. Ele precisa... Então, às vezes você faz um diagnóstico no paciente, mas você não tem como falar para o paciente, porque não é momento de falar, porque ele não vai absorver aquela ideia. E aí você precisa de esperar um tempo amadurecer, para que aquela ideia ela surja do próprio paciente pela maturidade dele no tempo certo. Não é? Então tem que ter Então nem sempre a gente chega nesse ponto aqui com clareza, o paciente não chega com clareza nesse ponto. Mas o que acontece? Esse tipo de situação repercute aqui no cérebro com muitos sintomas. Tá? Então o transtorno de ansiedade, primeiramente, ele traz muitos sintomas físicos. Sintomas físicos. Então, o transtorno de ansiedade dá muito sintoma físico, muita causa de pronto-socorro. Muita gente chega com transtorno de ansiedade, relatando, por exemplo, dor no peito, que você faz todos os exames cardiológicos e não tem uma lesão que justifique aquela dor no peito, por exemplo. Tá? Mas você pode ter um indivíduo que ele tem um transtorno de ansiedade e aquilo vem galopando tão forte e acaba dando mesmo um problema. Então, a gente não pode negligenciar isso. Por isso que transtorno de ansiedade, muitas vezes você precisa medicar. Porque a pessoa ela tem, por exemplo, uma dor no peito, tem um aumento de pressão arterial, mas ela não é hipertensa, é súbito. Mas, de repente, aquilo pode ficar grave. Então, você precisa medicar a pessoa, porque se todo dia ela tiver aquele sintoma, uma hora acontece alguma coisa mesmo. Então, por isso que você medica, porque eu recebo muitas vezes críticas a respeito. Por que vai usar o medicamento? Você resolve psicologicamente, é ótimo. Eu acho que tem que resolver psicologicamente, em psicoterapia. Só que quantos dias a pessoa aguenta aqueles sintomas de taquicardia, opressão no peito, aumento de pressão arterial, por quantos dias ela aguenta sem que aquilo vire um infarto, uma hipertensão arterial sistêmica? Desculpa. Entende o que eu estou querendo colocar? Então, há muitos sintomas físicos. Então, tem aumento da pressão arterial, tem opressão no peito, a pessoa tem tonturas, falta de ar, alguém falou aí, é muito frequente. A pessoa, olha, tem um numerário de sintomas físicos, tá? Tem gente que refere nó na garganta, né? Fica com um nó na garganta, um bolo no estômago, né? Não é? Sintomas digestivos. Esses sintomas digestivos podem ser diarreias, tá? Pode ser dores estomacais, tá? E um numerário, enfim, aí de detalhes menos frequentes. Sintomas psicológicos. A pessoa pode ter uma depressão sequelar no transtorno de ansiedade. Depressão. Então, é muito importante você saber quando que uma depressão ela é primária e quando ela é secundária a um transtorno de ansiedade. Isso é muito importante. Tá? A pessoa ela pode ter insônia, perda de concentração,
Perda de memória. A pessoa pode ter um sintoma que se chama despersonalização. Desrealização. Transtorno obsessivo compulsivo. Hiperestesias. Veja que a pessoa pode chegar no consultório com uma queixa de distúrbio de memória e, na verdade, aquilo é da ansiedade. E pode suscitar toda uma série de pesquisas, ressonância, etc, etc, pensando que está com Alzheimer, né? Então, é um desgaste para a pessoa, para o serviço médico. Quando vai ver, era um transtorno de ansiedade. Rubens. Pode somar os dois, o físico e o psicológico ao mesmo Ah, tempo? sim. O que vai acontecer? A pessoa, ela cicla com esses sintomas aqui, ela cicla com isso. Se você for tratar isoladamente um ou outro, você vai aumentando a lista de remédio. Entendeu? Porque se você não tratar o foco do problema, você vai aumentar. Olha, veja, tem os derivativos disso, tá? Por exemplo, uma despersonalização. Eu esqueci aqui, fobias. Vou pôr aqui, fobias. Uma despersonalização pode evoluir por uma situação dissociativa. Tipo uma psicose, por exemplo. Não é? Se você tem uma despersonalização com uma depressão, uma psicose dissociativa, um transtorno dissociativo do humor. Não é? Quer dizer, daí você pode pular para outro território. Por exemplo, uma fobia pode manifestar-se com transtornos físicos, não é? A chamada síndrome do pânico. É uma exacerbação do fenômeno, não é? Uma perda de memória e perda de concentração, de repente a pessoa pode ser diagnosticada com aquele transtorno de déficit de atenção. Não é? Transtorno de déficit de atenção. Não é? São derivativos. Tá? O transtorno obsessivo compulsivo pode se configurar com a patologia primária do transtorno obsessivo compulsivo. As hiperestesias, isso aqui a pessoa ela fica irritadiça. Qualquer estímulo irrita a pessoa. Isso daqui a pessoa pode chegar às raias da violência. Ela fica com os órgãos sensoriais à flor da pele. Então, aquilo que normalmente não atinge uma pessoa, ela atinge muito. E ela exacerba as emoções, porque os órgãos sensoriais estão à flor da pele. Então, chega a irritação, pode chegar a violência. Isso daí pode parear com uma dissociação mental. O indivíduo acabar indo para uma situação borderline de uma psicose mesmo. Tá? Então, veja como o transtorno de ansiedade, ele na verdade quase que representa a raiz de inúmeras psicopatologias. Não sei se está claro essa questão. Então, por isso que eu quis começar pelo transtorno de ansiedade. Porque é provável que seja a ansiedade a raiz das demais doenças psiquiátricas. Então, vale a pena a gente se aprofundar conceitualmente no que seja esse transtorno de ansiedade. Um medo de não se sabe o quê. Então, já parte desse conceito de medo. Não é? Diz que o medo tem raízes profundas na alma. Quem fala isso é o André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Nosso Lar, se não me engano. O medo tem raízes profundas na alma, se não me engano, nos últimos capítulos. Desculpa, toda hora eu estou tossindo, o DVD vai ficar tossígeno também. Oi.
Professor, nesse momento o senhor vai abordar as questões que estão relacionadas com os sintomas tanto físicos como sintomas psicológicos da relação da ectoplasmia e da influenciação espiritual dentro dessa patologia? Ah, vamos. Olha, o que acontece? Na verdade, a questão da hiperestesia, na minha forma de entender, eu coloquei por último, porque eu acho que a hiperestesia ela já é uma confluência de todos os sintomas que leva à hiperestesia. Eu acho que a hiperestesia já é o status mediúnico. Quando você diz que os nervos estão à flor da pele, a pessoa ela já está num circuito sensitivo. Ela já está à mercê da atividade sensorial. Tá? E essa hiperestesia que vai fazer com que ela entre em conexão mediúnica. Como a sintonia da pessoa não é boa, essa conexão não é positiva. E o que vai acontecer? Essa conexão mediúnica amplifica esses fenômenos. Nós temos que... É bom nós nos recordarmos do seguinte conceito. Quando uma pessoa ela tem um problema psicológico, ela irradia uma sintonia mental. O pensamento irradia. Então, aquele pensamento, ele vai ter uma determinada amplitude de onda e frequência que vai entrar em fase, em acoplamento com outras mentes que têm aquele mesmo padrão vibratório. Então, aquele problema psíquico que tinha essa proporção, ele passa a ter uma proporção bem maior, certo? Então, por quê? Por influências mediúnicas. Então, o fenômeno mediúnico ele provoca um efeito superlativo. Amplifica o que a pessoa focaliza nela. Se for uma coisa boa, ótimo. Se for uma coisa ruim, amplifica. Então essa hiperestesia, que permite uma conectividade, porque exacerba a atividade sensorial e, portanto, mediúnica, vai provocar uma conexão que amplifica esses sintomas. E a pessoa perde o controle. Tá? Essa situação ela pode ser exacerbada a um extremo que pode levar a situações gravíssimas. Suicídios, homicídios, vários contextos que a pessoa perde o controle, né? Essa hiperestesia aqui, não é? Isso daí você pode ser manifesto, por exemplo, eu esqueci de colocar aqui, por exemplo, dor de cabeça, cefaleias. Não é? São bastante comuns as cefaleias tensionais, né? Oi. Em algum momento a gente pode associar despersonalização a desdobramento? Ah, então. Poderíamos, não é? Despersonalização. Uma fragmentação que ocorre por desdobramento poderia ser. Já uma consequência de uma hiperestesia, né? Poderia ser. Assim como a desrealização, que já é uma consequência da despersonalização. Você se estranha a si mesmo, naquilo que você é, você se estranha naquilo que você realiza. É uma sensação muito desagradável. É muito desagradável. Eu tinha uma paciente que ela me procurou no consultório, e essa paciente tinha um câncer terminal. E eu, no primeiro momento, havia entendido que ela estava no consultório me procurando porque estava na iminência do desencarne. Essa paciente, uma senhora, me falou assim: doutor, eu sei que eu vou desencarnar. E eu não tenho medo disso. O que eu tenho medo é de enlouquecer. Eu falei, mas como assim? Ela me explicou que na juventude ela teve uma psicose puerperal. Após o parto, ela entrou em dissociação mental. Uma psicose, foi até hospitalizada. E aquela sensação da loucura de perder a razão de si própria, a noção de si, para ela era pior do que a ideia da morte. Então, me parece que essa sensação de despersonalização, ela é muito... incomoda muito. Eu tenho um paciente que eu acompanho, que ele tem despersonalização, e ele sente da seguinte forma: ele sente como se ele estivesse distante, ouvindo à distância, através de um túnel,
não é? Vendo as pessoas assim à distância. Ele vai se afastando e vê como se fosse um túnel distante, ouve a voz longe das pessoas, tá? Como se fosse um pré-desmaio, né? É um desdobramento, não é? É um desdobramento. Esse tipo de desdobramento acontece muito em criança. Quando, por exemplo, tem muita briga em casa, muito distúrbio, a criança fica no brinquedinho, parece que não está se importando com nada que está acontecendo, ela foge, ela provoca aquele fenômeno de desdobramento nela. Ela fica em outro mundo, autisticamente. E é semelhante a esse estado de desdobramento ou de despersonalização, como você está colocando. Esses estados de desdobramento, portanto, daí vem a hiperestesia, porque em desdobramento você tem um alargamento da percepção. Então você capta a psicosfera, você capta tudo que à sua volta. Isso daí gera uma profusão de ectoplasmia. Então você gera energia, por exemplo, espíritos mais grosseiros têm mais facilidade de abordar quando tem essa energia. Então você pode ter atitudes mais grosseiras por parte da pessoa. São espíritos mais terra, que lidam com essas energias mais físicas. Esse tipo de fenômeno acontecia, por exemplo, já ouviram falar na época, sobre aquela época, os espíritos batedores, que manifestavam-se na época de Kardec, que batiam nas paredes, toques, e eram espíritos de mais apegados aqui à Terra. Esses espíritos, eles têm mais facilidade de lidar quando existe essa energia semifísica, que é o ectoplasma. Então, quando a pessoa ela tem essas manifestações, ela fica muito vulnerável a esse tipo de entidade. Então, as manifestações são mais grosseiras mesmo. Tanto do ponto de vista físico, porque eles atuam fácil no físico da pessoa, porque exala essa energia, quanto do ponto de vista mesmo de atuação. Quebrar as coisas, atitudes violentas, situações assim que são devido ao campo fácil de acesso a essas entidades. Não sei se eu estou sendo claro estou sendo claro na questão? Eu li recentemente que nos Estados Unidos o autismo tem aumentado bastante, né? E até aqui no Brasil. Será que tem alguma conotação? Você mencionou aí sobre a pessoa se afasta autisticamente, né? Quer dizer, ela cria o mundo dela, né? Será que isso tem uma conotação devido a essa força do mundo, esses problemas que vão exigindo cada vez mais? O mundo pode, não sei, se isso daí tem uma ligação. Mencionou a palavra autisticamente aqui. Nelson, eu não sei exatamente, mas a gente pode colocar algumas hipóteses. Uma é que antes não se fazia diagnóstico de autismo. Então aumentou o diagnóstico, então não é que aumentou o número de autistas, mas aumentou a capacidade de nós localizarmos crianças que têm esse problema. Então isso é uma questão. Outra questão é que realmente a família é uma entidade social em crise. E isso daí traz reflexos, não é? Há outras questões também que vale a pena a gente pensar. Por exemplo, nos Estados Unidos, 30% das gestações são abortadas. Eu acredito que isso deva ter alguma repercussão. Depois você tem as drogas. E isso pode ter repercussão na gravidez. E às vezes não é a droga que a gestante está usando, não é isso, mas usou na juventude, na faculdade. E às vezes não é a mulher, o homem também, aquilo tem impacto sobre a genética. Então, inúmeras... Alimentação transgenética, hormônios, uma série de coisas, né? Agora, disse que as moléstias psiquiátricas, elas vão aumentar a medicina vai ter domínio sobre as orgânicas, mas as moléstias mentais vão cada vez aumentar. Diz que vai acontecer isso. Eu acho que sim. A tendência é haver um sobressalto
dos problemas do espírito. Não é? Eu acho E a que medicina já está acontecendo, né? A tendência é essa, haver um sobressalto. E um domínio sobre as doenças físicas. Você vê, por exemplo, a AIDS, ela já foi dominada. Hoje a pessoa tem um coquetel, tudo, e ela vive uma vida razoável, vamos dizer assim. Razoável. No começo era uma doença mortal, hoje não é mais. O câncer, também hoje, um numerário muito grande de cânceres, a medicina já tem domínio. Eu acho que eram as doenças mais, né? As doenças degenerativas também está havendo um lúpus, né? Você vai falar, Manuel? Enfim, nós temos aí uma série de sintomas, né? Acredito que 100% da população tem uns 3 ou 4 desses. Ah, sim. Ah, você detectou uma coisa importante que eu não falei, Manuel. Olha, esse DVD vai sair tossido, Cláudio. Eu não sei nem como que vai ser. Não, mas na verdade é o seguinte, os distúrbios mentais, psiquiátricos, são caricaturas do que acontece no nosso cotidiano, tá? Se você for pegar, por exemplo, uma descrição da esquizofrenia, você vai falar, nossa, eu tenho vários sintomas da esquizofrenia, não é? Mas, na verdade, a doença mental, a desordem mental, circunstancial a uma situação, ela é uma caricatura daquilo que a gente vive no nosso dia a dia. Tá? Então, nós temos dias de insônia, nós temos medos, nós temos momentos em que nós perdemos a concentração, nós temos algumas obsessões, nós temos momentos de tristeza, tá? Mas qual é a diferença? A diferença é o seguinte, uma pessoa, ela está doente quando ela porta um problema e ela não consegue sair de per si daquele problema. Uma pessoa tem saúde quando ela, frente a um problema, ela consegue criar condições de sair da situação. Então, ter saúde não é nunca ter doença ou problema. Quer dizer, você tem a doença, mas você não é doente. Porque você consegue se adaptar e se soerguer. O transtorno de ansiedade, ele é uma doença. A pessoa entrou aqui e ela não está conseguindo sair. Ela não consegue domínio. E eu entendo o seguinte, que não conseguir sair de uma situação envolve muito essa questão da conexão mediúnica. Porque enquanto é só você, você ainda tem um domínio. Mas quando já envolve outrem, você já perde o domínio. Então, acredito que um dos critérios para você saber, inclusive, se há envolvimento espiritual, é se há perda de controle, falta de relação de causa e efeito. A pessoa fala assim, puxa, não aconteceu nada com ela e ela sentiu tudo. Uma mínima coisa fez a pessoa quebrar a casa toda. Entendeu? É uma perda de relação de causa e efeito, tá? E uma flutuação, altos e baixos. Num dia a pessoa oscila muito. Não vou dizer nem uma bipolaridade, não. Altos e baixos mesmo. Querer e não querer no mesmo dia, muitas vezes, a mesma coisa. Flutuação, por quê? Porque a mente da pessoa, ela está já sob outros domínios. Ela flutua por outros fatores. Está clara essa ideia? Tá? E daí, ela pode derivar, inclusive, para inúmeras moléstias orgânicas. Você vê, a pessoa pode ficar hipertensa mesmo, a pessoa pode ter uma cefaleia moléstia. Essas tonturas podem se tornar uma labirintite, leva a pessoa ao hospital, não é? Aquela falta de ar pode se tornar um problema pulmonar, não é? Então, a pessoa ela precisa ser tratada. Como é que ela vai ser tratada? Em todos esses focos. Aquela falta de ar, você vai examinar o pulmão, se não há lesão pulmonar, não adianta tratar o pulmão que não vai resolver. Ah, mas eu sinto a falta de ar, alguma coisa tem que ser dada para o meu pulmão. Mas se a tua falta de ar não é do pulmão.
No nosso organismo não dá para a gente localizar as coisas. Por exemplo, fome não é estômago. Porque fome envolve o centro da fome no cérebro, envolve a inervação gástrica, envolve a circulação gástrica, não é? E envolve o pâncreas, envolve o fígado, envolve a vesícula biliar, envolve inúmeros outros órgãos. Então, fome não é só estômago. Então, dizer que, mesma coisa, a falta de ar não é só pulmão. Tá certo? Então, tem que investigar a causa. Porque na falta de ar, será que é uma anemia? Né? Se é uma anemia, de que origem é nutricional? Está tendo um sangramento, microsangramento, tem hemólise, quebras de hemácias autoimune. O problema é pulmonar? Não. O que é que está acontecendo? Não é? Então precisa de avaliar. Não sendo pulmonar, não tendo causa orgânica, então é caracterizado como transtorno de ansiedade, que melhora muito com ansiolítico. Esses ansiolíticos benzodiazepínicos, diazepam, lexotan, alprazolam, rivotril, aliviam muito e de forma imediata o transtorno de ansiedade. Aí depois você tem as medicações que mexem no pêndulo ansiedade-depressão, que são aquelas que mexem nos mecanismos da serotonina, que é derivado do Prozac. Tá? Paroxetina, então é fluoxetina, paroxetina, citalopram, a sertralina. Tem uma infinidade de medicações cujo efeito não é imediato, exige aí pelo menos uns 20 dias de atuação, mas tem a vantagem de não dar dependência química, como são os derivados do benzodiazepínico. Então, você pode fazer uma associação. Você dá uma medicação de efeito mais imediato e você associa com uma medicação dessas do pêndulo ansiedade e depressão, que mexe no mecanismo da serotonina, né? E você consegue cercar. Em geral, você cerca o problema de ansiedade da pessoa. Aí você vai trabalhar, dá tempo de você trabalhar os sintomas psíquicos. Vamos tentar descobrir onde que está essa raiz. Não é? Ao mesmo tempo, a pessoa passa pela assistência espiritual. Faz uma diferença impressionante quando passa pela assistência espiritual. É uma diferença impressionante e às vezes é determinante. Muitas vezes, quando a pessoa começa a trabalhar mediunicamente, ela faz um desenvolvimento mediúnico no sentido, não de desenvolver faculdades paranormais, mas de aprender a lidar com a sua faculdade mediúnica, ela consegue dominar a hiperestesia. Se ela domina a hiperestesia, ela dominou todo o resto. Porque ainda que ela tenha algum sintoma, ele não se amplifica, ela não perde o controle, ela tem domínio. Não sei se fui claro nessa questão. Importante esse conceito, viu? Hoje, por exemplo, eu atendi uma paciente que ela tem uma fobia, um pânico incapacitante. Primeira coisa que eu falei para ela, depois de ter investigado todos os padrões, foi: você vai fazer um desenvolvimento mediúnico. E não dá tempo de fazer curso de 5 anos. Você vai ter que começar na raça. Não é? E ela falou: puxa, pode ser uma solução, porque já passou por tanta coisa, né? Mas vai ser por quê? Porque se ela tiver domínio sobre esse fenômeno, a partir dos exercícios mediúnicos, esses outros, quando aparecem, ela não deixa se amplificar. Mas o fato de aparecer se amplificar, ela não pode acabar gerando outros transtornos ou não? Como? No caso, você falou assim, ela pode domina a irritabilidade, tá? O fato de eu estar dominando, o indivíduo estar dominando, às vezes sem estar muito claro como dominar aquilo, ele não pode estar abrindo uma brecha para desenvolver ou despertar alguma outra coisa? Não, aí se é dominar, tem que ser dominado, não é? Na verdade, se você não tem um mecanismo de... Se você domina esse mecanismo e não acontece isso daqui, ó, o problema ele fica na proporção com o que você pode lidar. O que acontece? Na psicoterapia você resolve. Não é? O problema é esse, às vezes fica patinando na psicoterapia porque os fenômenos estão muito amplificados.
E o psicólogo ele está lidando, às vezes, com um problema virtual, que não é exatamente o que ela tem dentro dela. É uma amplificação virtual, porque representam as associações mentais mediunicamente conectadas a ela, não é? Aí ela resolve mais fácil em psicoterapia. Não é? Então, por exemplo, aparece uma tristeza, tem como ela discutir em psicoterapia, não é? Eu tenho um paciente que não entra nem no consultório, porque ele está tão em pânico que ele tem medo de lugar fechado, ele tem, entende? Então ele está numa situação que se ele passar pela assistência vai aliviar bem, aí dá para discutir o medo, dá para entrar na sala para discutir o medo, etc. Para chegar nesses níveis, né? O medo de não se sabe o quê, os sentimentos contrapostos. Ficou clara essa ideia aqui? Não é? Agora, a ansiedade, eu vou qualificar como uma moléstia da humildade. A humildade está doente. A humildade está doente. Parabéns. Parabéns. O que acontece? O que é humildade? Humildade, deixar-se umidificar por Deus. Se a pessoa ela se deixa umidificar por Deus, ela tem medo de alguma coisa? Ela não tem medo de nada, né? Ela sente a misericórdia divina, ela não se culpa de nada, não é? Mas a pessoa ansiosa que somos, não vocês que são pessoas de luz, mas eu sei falar bem disso devido à minha experiência pessoal. Quando você resolve fazer por Deus o que é de Deus, não diz assim, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Tem coisas que são de Deus. Então, por exemplo, o mundo caminha de um jeito que você não gosta. Você fala assim, como que o mundo está caminhando desse jeito? Sem me consultar, não é? Como? Não é? Como aquela pessoa fala assim comigo? Como aquela pessoa é daquele jeito e não é do jeito que eu quero que ela seja? É um absurdo isso, não é? Então isso daí é quando a gente se coloca no lugar de Deus. Como vai acontecer isso comigo? Como que vai? Como? Não é? Então isso daí é a pessoa está no lugar de Deus. Ao invés de querer estar com Deus, ela quer ser Deus. Então, isso eu estou recordando vocês em vidas passadas, deve ter passado por esse problema. Então, isso provoca ansiedade. Porque o sintoma da humildade é a serenidade. Toda vez que a gente saiu da serenidade, a gente saiu da humildade. Ou seja, deixamos de ser umidificado por Deus. Então nessa hora a gente está querendo se colocar no lugar de Deus. Tomar conta do mundo, não é fazer com que o mundo esteja nas nossas mãos. Às vezes o mundo é um mundinho, pode ser a família, pode ser uma pessoa, pode ser uma situação, não é? Eu acho que a gente tem que ter o caminho do meio, né? Tem que ter um controle sobre aquilo que é de nossa responsabilidade. Mas a gente tem que lembrar que nós estamos com Deus, não é? Então, eu costumo falar muito assim para mães que têm filhos com problemas, dizer assim, olha, ele não é só seu filho, ele é filho de Deus também. Porque às vezes a gente esquece, né? Que os nossos filhos também são filhos de Deus, que do mesmo jeito que a gente está preocupado, Deus também está preocupado com eles. A gente pode dividir um pouco a preocupação. Senão a gente acaba tomando por nós a mesma coisa, as culpas, né? Culpas por situações que tenho pacientes meus que se culpam pela morte da mãe, morte do pai. Por que que eu não levei no hospital antes? Por que que eu não fiz assim antes? Por que eu não fiz assim? Puxa, aí se tivesse feito, eu ia falar, por que que eu fiz isso? Porque aí houve um erro médico, aí houve não sei o quê, não é? Então a pessoa se coloca no lugar de Deus.
não é? E aí acaba ocorrendo essas culpas, né? No amor também, como? Como que ela ou ele não gostam de mim? Né? Deveria gostar, né? Não é? Então, isso tudo provoca ansiedade. Agora, tem situações muito curiosas, tá? Quer ver uma situação? Imagina o seguinte contexto. Imagine o seguinte contexto. Vamos ilustrar aqui. Vamos supor, vamos pegar o exemplo da raiva da querida mãe. Então aqui está a mãe e aqui a filha. Aí aquela mãe, ela não é só uma mãe, ela é a mãe e os companheirinhos obsessores. Tá? Bom, vamos supor que... Hã? Bom, porque a mãe ela tem a maternagem, então ela aninha. Ela é receptiva, a mulher é receptiva. A mulher ela é receptiva, a mulher é muito mediúnica, né? Muito. O dia que a mulher conhecer a mediunidade, ela domina o mundo. Porque ela tem uma capacidade conectiva fora de série. Mas está lá a mãe com a sua ninhada de obsessores fiéis, fidelíssimos obsessores. Então ela canaliza, principalmente no pré-menstro, ela canaliza todos eles. Aí a filha vai lidar, ela não está vendo os obsessores, a filha. Ela só enxerga uma síntese daquela energia e do comportamento da mãe com relação a ela. Aí ela pega, ela tem um ódio desse complô, mas ela não sabe que é desse complô. Ela interpreta como se fosse ódio da mãe, mas da mãe ela sente amor. Então, na verdade, ela tá tendo um problema de percepção da realidade. Ela não está percebendo que o ódio dela é com relação ao jogo de energias na qual a mãe está envolvida e que suscita nela aquele ódio. E que, na verdade, em essência, ela tem o amor da mãe. Uma vez eu atendi um caso que ficou muito claro isso, que a paciente dizia o seguinte: doutor, a minha mãe só é mãe quando eu fico doente. Quando eu fico doente, a minha mãe é minha mãe mesmo, que me ama. Eu até acho que ela quer que eu fique doente. Não é? Aí, sabe o que acontece? É o seguinte, quando ela fica doente, a paciente, o amor da mãe se amplifica e transfixa essas influências. Então ela consegue se desvencilhar. Aí a filha percebe. Não sei se está clara a ideia. Então a gente tem que tomar muito cuidado, que muitas vezes o transtorno de ansiedade, ele pode se dar frente a uma situação em que há uma alteração de percepção. Eu não diria uma alteração de percepção. Se dá uma falha de percepção de uma realidade. Isso pode acontecer em relação a pais-filhos, pai e filho, por exemplo. Eu tinha um paciente que ele agredia o pai, e uma vez foi ao extremo e ele deslocou a retina, o pai perdeu um olho. E o menino tinha 14 anos. Eu perguntei para ele, falei, puxa, rapaz, teu pai é esforçado por você, o que está acontecendo, né? Por que isso? Para que o cultivo desse tipo de... Ele falou, não, doutor, eu não odeio meu pai. Não, mas você comporta como se você odiasse. Aí, depois de uma série de conversas em que ele foi amadurecendo o que acontecia, ele conseguiu expressar o que acontecia. Ele falou, doutor, sabe o que acontece? A minha dor é tão grande, e o meu desespero é tão grande, ele devia estar envolvido espiritualmente, né? Que a única forma de eu conseguir chamar a atenção do meu pai para o meu sofrimento
foi fazendo ele sofrer a dor que eu estava sofrendo. Então eu não tinha nada contra o meu pai, mas eu precisava que ele me ouvisse naquilo que eu estava sentindo. Então o pai devia ter uma vida de ocupação, não é? E não tinha aquele tempo de sentar e ouvir, não é? E sentir, não é? E ele sentia falta daquilo, e não, no desespero ele não se sentia ouvido, e não se sentindo ouvido, aquilo foi. E na verdade, o sofrimento vinha por conta desses envolvimentos. Então tem que tomar muito cuidado. Isso é muito comum acontecer em família. Você tem relações complexas entre pais e filhos, por exemplo, e às vezes isso se dá no jogo de interferências que acabam por mascarar a essência da relação dos dois. E muitas vezes essas entidades que envolvem, elas são entidades envolvidas com um passado em que havia mesmo o ódio. Mas esse passado é passado, o presente é a expectativa do amor. Não sei se fui claro nessa. É importante prestar atenção nessas questões, sabe? Fazer o diagnóstico dessa realidade para você poder ver o teu sentimento está sendo dirigido ao quê. Às vezes não é seu pai que você tem ódio, sua mãe, às vezes é o jogo de influências que cerca a situação. E aí, sem conhecer essa trama, você fica confuso nos sentimentos. Pode acontecer entre cônjuges isso? Pode. Nossa, é a festa dos zombeteiros. Você quer uma festa dos zombeteiros, é cônjuges. Não é? E são situações muito comuns, entende? E essas situações, quando você está entre pessoas polidas, elas podem se tornar difíceis de diagnosticar. Porque a pessoa tem sentimentos que não chegam a manifestar com grandes dramas, mas manifesta na ansiedade, que é o conflito de sentimentos internos que a pessoa traz dentro dela. Manuel. Evidentemente, é difícil para a gente entender essa coisa, né? Tinha ódio, hoje tem amor, tem crédito, não dei crédito, deixei. Você acha difícil entender isso? Para mim está me tornando muito complicado. Por exemplo, vamos supor que numa encarnação passada, vou dar um exemplo real, tá? Camilo Castelo Branco. Camilo Castelo Branco, o escritor português, ele se apaixonou por Maria. Maria era casada com Joaquim. E ele rouba Maria e foge com ela. Rouba porque nessa época mulher não tinha alma, segundo a Igreja Católica. E não tendo alma não tinha direitos. Só tem direito o que tem alma. Aí a polícia foi atrás, recuperou o marido, devolveu para o marido, o Joaquim, e o Camilo Castelo Branco foi preso. Naquela época ele tinha escrito aquele livro Amor de Perdição, que era um livro de amor trágico, bem ao estilo romântico, né? O amor romântico são dois cadáveres namorando no jardim. São amores impossíveis, né? Só depois da morte. E não vendeu o livro porque era muito trágico, não pegou. Aí ele foi preso e para pagar a fiança ele escreveu Amor de Salvação. Já era um amor mais light, mais bem resolvido. Mas acontece o seguinte, depois que o Joaquim morreu, ele se casou com Maria. Mas estranhamente, eles tiveram um filho. E estranhamente, o filho deles, a partir da adolescência, começou a portar sintomas de esquizofrenia. E aquela esquizofrenia afetava muito o Camilo Castelo Branco. E ele, de tristeza, ficou diabético.
e da diabetes ficou cego. E da cegueira foi ao suicídio. E se matou. É bem provável que o Joaquim ficou no pé deles e o filho enlouqueceu por influências. E depois ele ainda levou o Camilo ao suicídio. Bom, na contemporaneidade, como é que você remontaria essa família? Não é? Maria era o foco do problema, não era? Era o objeto da paixão dos dois, tanto do Joaquim quanto do Camilo. Então, renascer como... O ideal seria que ela renascesse num campo neutro entre os dois, né? Talvez mãe dos dois. Seria ótimo, né? Como mãe dos dois, porque ficaria um campo neutro. Ela sairia do foco da paixão, não é? Então, ela deveria vir como mãe dos dois. Como é que seriam esses dois irmãos? Teria muito ciúme da Maria? Brigavam só mesmo. Brigariam, teriam ciúmes mortais, né? Nasceriam como irmãos e teriam que com ódio, mas teriam que se amar, não é? Então, bom, o Camilo cometendo suicídio deve vir com alguma moléstia grave, uma deficiência mental grave, alguma coisa grave, para impedir que ele repita o suicídio. Talvez fosse interessante ele nascer com uma moléstia, paralisia cerebral, por exemplo, pós-parto, não é? E o irmão mais velho cuidar dele, por amor à mãe. Não ficaria... Um delírio excessivo pelo Camilo. Mas não era o caso. O caso era do Camilo para com ela. Não é? Não sei. Acho que não era o caso. Mas se fosse, o Camilo nasceria com paralisia cerebral, não é? Esse amor seria derivado para assistência ao Camilo, filho, não é? E o outro, o Joaquim, teria o ódio dele quebrado, porque o Camilo não apareceria mais como competidor dele, não é? Não sei, como é que você montaria um palco de cena? Senão não terminava a história. Não é? Olha, veja como a vida, ela pode... Não é? Não é? Você não precisa nem passar por outra encarnação, aqui mesmo você já vai resolver. O que eu quero dizer ainda não é isso. Esse sentimento confuso que você faz em nome do amor. Que o rapaz falou, minha mãe foram tudo doente. Ah, tá. Isso aqui acontece o seguinte, Manuel. Não deixa o filho crescer, não deixa ele se expressar. Sabe, não deixa ele sair correndo, ela vai atrás. Ela bloqueia todos os... Isso acontece muito nos síndromes obsessivos. Ele está falando aqui, por exemplo, quando a mãe cerceia o filho ao extremo, muitas vezes pode haver essas manifestações obsessivas ancoradas por um tipo de comportamento de posse, né? Mas veja que interessante, essas relações obsessivas, elas são um passado. Se o filho ou a filha mantém a mente no passado, ela vai se agregar a esse comportamento da mãe. Se o filho ou a filha tem um pensamento ancorado no futuro, então ele transfixa o comportamento do pai ou da mãe. Ele transfixa. Por exemplo, se você tem uma vida em que você é um idealista, você tem uma missão, você tem espiritualidade e você está projetando a sua vida nessa direção, então a tua mente ela está para frente, nos ideais que você vai realizar, você vai estudar, você vai se formar, você vai ajudar as pessoas, você tem um dia a dia voltado para isso, para o futuro. Então você transfixa esse passado. Então você consegue ver a sua mãe ou o seu pai na essência. Entendeu? Agora, se você fica com a sua mente no passado, não tem projetos para o futuro, não sabe qual é a sua missão,
não tem uma visão de transcendência, você só fica no que foi, no que passou, no que fizeram comigo, no que, ó vida, ó azar, ó, não é? Então, e você, o que você vai ter olhos para o quê? Para esse complexo. Aí você pira mesmo, porque aí é complicado. Não sei se aí ficou claro. Então, a ideia é você... Por isso é muito importante a gente ter a mente no futuro. Às vezes tem algumas pessoas que podem achar que eu sou um visionário, um Dom Quixote sem Sancho Panza. Mas eu, com os meus pacientes, eu procuro ter muito esse cuidado de apontar para o futuro. Não é? Então, a mente para o futuro. Então, eu trago aqui curso de Esperanto. Né? Nossa, o que tem a ver o curso de Esperanto? Né? Tem a ver, porque é o futuro da humanidade, é a paz, é a integração dos povos. Vamos estudar Esperanto. Melhor estudar Esperanto do que ficar com ódio. É a mente para o futuro. Vamos montar um hospital de terapias complementares. Vamos fazer um ambulatório. Eu estou chamando para frente, porque senão não há fluoxetina que dê conta daquilo. Entendeu? A gente não consegue resolver, porque com a mente voltada para o passado, você vai se atrelar com o outro ali. Não é? E olha, a maior parte, 99% das pessoas que chegam aqui são médiums. E médiums que estão assim na flor da pele. Já aconteceu de tudo. Entendeu? Ou a pessoa foi para uma depressão horrorosa, entendeu? Ou já quase matou outro, de tanta, não é? Ou já foi de tudo. Nelson. E até tem uma conotação, saindo até desse campo psicológico, até profissional, que você se depara muitas vezes com profissionais que ficam no passado. Não faz um planejamento estratégico para o futuro, não joga a empresa para o futuro. Então a empresa sobe até um determinado ponto e ele ali para, porque ele está sempre vendo o passado. Muda a geração, por exemplo, a pessoa fica no passado. Então dentro da vida profissional você encontra pessoas e profissionais que precisam olhar para o futuro. Então, quando você está liderando, dando consultoria, dando tudo isso aí, você tem a necessidade de sempre falar para as pessoas olharem para o futuro. Porque senão, independentemente da vida pessoal, ele não tem futuro profissional também. Você veja, por exemplo, o mundo corporativo hoje está com tendência de ir para onde? Para terceiro setor, para ética, né? Ética na empresa. Sustentabilidade, não é? A não competitividade, mas a colocação de valores, né? Colocar as pessoas, não é? Tem a colocação de acordo com os perfis, não é? O respeito ao não assédio moral, não é? De você impor a uma pessoa uma sobrecarga psíquica que ela não suporta, isso é assédio moral, não é? Se você não terminar, vai ser demitido. É assédio moral. Não é? Então você não pode. Então tem uma série de regras que vêm no mundo corporativo, não é? Que tem essa tendência de abrilhantar a humanidade, né? De luz. Tem tudo a ver, não é? Veja como esse termo transtorno de ansiedade envolve em monobloco tantas coisas do nosso dia a dia, que às vezes a gente não tem exatamente o transtorno de ansiedade. Tem um sintoma ou outro. Mas certamente a gente já se deparou com situações que se a gente não tivesse contornado, teríamos sido levados para aquela situação. Não é? Vocês se identificaram aí com essas histórias todas? Identificaram? Olha lá, hein? Olha, nós vamos passar um bom Natal. Vocês, por favor, aproveitem bem a aula para vocês construírem uma realidade, né? A gente tem que crescer junto, tá certo? Vamos a um intervalo. Eu fecho com os meus amigos da internet, ou vocês vão me trazer as perguntas. Como é que vocês vão fazer? Tem perguntas? A Márcia Nakagawa. Márcia Nakagawa eu conheço. Oi, Márcia. Olha, estou acompanhando a aula e gostaria de saber o que é hiperestesia. Márcia, hiperestesia é um afloramento dos órgãos dos sentidos. A visão, a audição,
o tato, tudo fica, a pessoa se toca nela, ela já fica irritada. Uma luz, um som, ela fica com os nervos à flor da pele, muito irritadiça, hiperestesia. Tá? E nesse contexto, uma das atividades sensoriais que fica exacerbada é a percepção espiritual, mediúnica. Todos os órgãos do sentido ficam à flor da pele. Tá? Inclusive os órgãos internos dos sentidos, o seio carotídeo, que controla a pressão arterial, e vários outros, a propriocepção e uma série de órgãos dos sentidos. Então, hiperestesia é essa hiperatividade sensorial, tá bom? Um abraço. A Márcia manda outra aqui, olha. Sou psicóloga e atendo um paciente com síndrome do pânico, que iniciou com 13 anos após a morte da mãe. Hoje ele tem 44 anos e faz trabalhos espirituais na Umbanda. Toma frontal e faz 3 anos que não tem o sintoma. O tratamento espiritual que você fala referente ao passe, ou também pode envolver esse tipo de trabalho que ele faz. Qual é a relação entre síndrome do pânico e a morte? Olha, veja bem, olha que interessante. Ela fala o seguinte, olha, Márcia, você está falando o seguinte, faz 3 anos que ele toma frontal e faz 3 anos que não tem o sintoma, não é? E ele realiza trabalhos espirituais na Umbanda. Então ele deve trabalhar com uma intensa atividade mediúnica, não é? Que pode ser curativa para ele. Veja, a mediunidade sempre é curativa na prática quando ela está relacionada ao encontro de identidade também. Tá? Mediunidade é como se fosse uma árvore. Você vai abrir uma copa para o além, mas precisa ter raiz. Então você precisa saber muito bem qual é a sua missão, sua vocação, sua aptidão para você abrir uma copa segura, não é? Ele toma o frontal e faz 3 anos que não tem um sintoma. Então, 3 anos de frontal é muito tempo. Alguma coisa precisa ser revista nesse caso. Tá? Que já poderia ter, com os alicerces espirituais e mediúnicos, já está livre até do frontal. Interessante é o uso da homeopatia. Porque a homeopatia é bom você começar a usar já com antecipação, porque vai fazer diferença lá na frente. Por exemplo, eu tomo homeopatia. Eu peguei uma gripe fortíssima, com infecção de garganta e tudo. Que dia que é hoje? É sexta, né? Ontem amanheci já desse jeito. Aí eu vim atender os pacientes e quando foi à tarde eu estava derrubado. Febre alta, quase 40 graus, tudo. Coisa que normalmente você vai introduzir um antibiótico, não é? E vai demorar uns 3 dias para fazer efeito e você fica afastado do trabalho, não é assim? Mas hoje de manhã já atendi consulta, já não tive mais febre nem nada. Com a homeopatia, numa noite, fui descansar e tudo, eu resolvi. Uma tarde e uma noite. Eu resolvi. Você fala, nossa, como é que pode ser tão rápido? Mas eu já venho tomando já há algum tempo. Então, o que acontece? Eu respondo rápido com a homeopatia, porque eu já estou tomando há algum tempo. Então, a gripe me pega ali naquele pedacinho da semana, do dia, né? Depois eu já estou trabalhando. Mas me fala que tipo de remédio é esse que eu quero lá para casa para a gente tomar quando tiver um livro forte. Então, aí eu acho o seguinte, eu acho que tem que fazer o diagnóstico da diátese da pessoa, a diátese, não é? Ver o que ela precisa de desenvolvimento orgânico e psíquico, você prescrever a medicação de acordo com o perfil da pessoa, e é aquela medicação daquela sua específica que vai ser usada nesses momentos críticos. Entendeu? É o mesmo medicamento da tua... Então não é por exemplo, um medicamento que resolve para mim e para você é o mesmo. Como, por exemplo, aspirina. Serve para qualquer tipo de inflamação ou dor, se qualquer um que tomar aspirina vai, não é? Homeopatia não é assim, é o teu remédio e ele vai resolver vários outros problemas ligados à tua... Luz vômita CC30. Aí tem a indicação. Aí tem, e outra coisa, você não vai... Eu sou da ideia, é o seguinte, que você tem que escalonar a medicação de fundo, a medicação sintomática e a medicação de exoneração. Eu acho que você tem que trabalhar com essas 3, com um roteiro. Terminada uma fase, vai para outro roteiro. Então tem uma ciência disso, né? Então, por exemplo, eu teria que ter resolvido esse problema do frontal, que já é uma medicação que já está dando dependência química, se faz 3 anos que ele usa. Não é? O tratamento espiritual. Cada caso é um caso. Você tem, por exemplo, uma pessoa que desconfia de uma obsessão, é desobsessão. A pessoa precisa de energia física, o passe. Passe e desobsessão associado, ótimo.
não é? Agora, tem que estar associado ao desenvolvimento pessoal e às vezes a pessoa precisa ser proativa, ela precisa estar atuando para ela poder se libertar do problema dela. Então, assim que ela estiver numa fase melhor, colocar para atuar de acordo com o perfil da pessoa. Durante o curso, a gente vai delinear melhor essas coisas. Qual a relação entre o síndrome do pânico e a morte? Eu vou falar uma das relações. A síndrome do pânico está muito ligado a desdobramento. A pessoa sai do corpo, ela tem um alargamento da percepção e ela não sabe o que está acontecendo. Então, o pânico, enquanto fenômeno, está muito ligado a esse perfil do desdobramento. Então, não é somente uma questão de trauma psíquico, existe também um fenômeno de desdobramento. E a morte é um desdobramento. Mas só que quando a pessoa entra em desdobramento, muitas vezes ela não sabe traduzir aquele fenômeno como eu estou em desdobramento. Ela tem a sensação de morte. Mas não é que ela vai morrer, é que ela está em desdobramento. Ela tem a sensação de morte. Ela só sabe interpretar aquele fenômeno como se fosse que estivesse morrendo. Não sei se eu fui claro na questão. Então eu acho que isso tem... Aí a Márcia manda muita luz e nós mandamos muita luz para a Márcia também. Márcia Nakagawa. Vamos ao nosso intervalo? Então aí no nosso fundo nós temos aí a música dos nossos indinhos. Nós trabalhávamos na Mata Atlântica com os índios. Nós vamos pedindo então para a corrente dos índios e dos pretos velhos que nos envolva nesse instante. Que nós possamos respirar energia divina nesse instante. Vamos então respirar fundo. E pedindo à equipe médica de Bezerra de Menezes que nos oriente no encaminhamento da tarefa a qual estamos nos propondo, na construção desta clínica escola. Que nós possamos vencer obstáculos pessoais em prol de uma causa maior. Que Jesus esteja em nossos corações, no dia a dia, dentro de nossa casa, para que haja paz. Lá onde a gente dorme, entre os familiares, que nós possamos ter a paz, para que o nosso dia a dia seja de luz. Que nós saibamos perdoar, que nós saibamos transmitir serenidade, que possamos nos deixar umidificar por Deus. Muita paz. Obrigado, Jesus, pelo teu amparo. Que a noite de hoje possa ser restauradora. Nos envolva a todos em tua luz. Obrigado pelo dia de hoje. Obrigado por esses momentos em que estamos juntos. Obrigado pela oportunidade do estudo, da realização do trabalho. Com a graça de Deus. Que assim seja.